mas eu tenho bastante evidências técnicas que as outras que foram removidas também não precisavam, não são essas 4 restantes que têm características especiais, não. Todas as outras tinham características muito semelhantes, indevidamente foram removidas e a MRS inteira estaria presente. Gostaria muito de conhecer sua área técnica e trocar e aprender coisas que para mim são absolutamente invisíveis, mas que às vezes a gente não consegue, mesmo com 50 anos de experiência, enxergar algumas coisas que estão sendo alegadas. Mas eu vou fazer uma tentativa de transferir para vocês uma imagem que me faz. É a imagem de um gigante. A MRS é um gigante. O cérebro funciona muito bem. E aí esse gigante tem braços fortes. Além da boa vontade, houve sim pressão desnecessária policial em cima dos que ainda resistiam. Não, mas estavam seguindo ordens judiciais, mas o braço era forte. E aí a população fraca às vezes se amedronta nesse momento de tanto amedrontamento que a gente está vendo. Mas vamos continuar entendendo esse gigante. Esse gigante tem pés de barro. Não adianta ter argumentação, não adianta ter braços fortes, não adianta nada, pois ele se sustenta em cima de erros muito simples. A grande dificuldade que eu tive como técnico nesse processo foi de achar defeito. Eu já participei e tenho muito orgulho, certo, de ter participado, ajudado algumas comunidades e às vezes, para muita tristeza da gente, eu como técnico tive que falar para você, olha, tem que sair daí. O senhor, a senhora está em situação de risco, não pode ficar com o coração apertado, porque a gente vê também que foram construções difíceis. A minha recomendação foi que saíssem de onde estavam. Isso aconteceu. Basta só a gente ver um pouco da história da luta do Frei Gilvander para a gente entender isso aí, o quanto que já foi feito de pressão desnecessária e às vezes pressão aonde eu como técnico isento tive que atuar dizendo para você, olha, nesse local não fica, sai daí. Não, eu vou ver, não tem que ver, tem que sair. Porém, nesse caso aí, dessa ferrovia, nesse local, eu digo com toda sinceridade, fiquei procurando com muita intensidade o que é que estava sendo alegado sobre risco. Basta só, e a MRS talvez não tenha tido acesso, olhar do outro lado da estrada, do outro talude frontal, aonde não fizeram nenhuma obra e está lá caindo e com risco de ser, assim, da via ser obstruída e simplesmente colocaram lona. Do lado de cá, onde não tem nenhuma evidência de problema nenhum, exigiram a remoção do pessoal. Então a administração da via está falha. E está falha porque as soluções também dadas são soluções erradas, de alto custo. E não adianta a gente falar que o custo é da MRS, não. Esse custo reflete diretamente em cima de todos nós. Alegar que as obras construídas lá agora, de sustentação dos taludes, foram obras boas, vamos supor que sejam. Mas por que essas obras então não foram feitas com as casas nos lugares que estavam, ou ainda para essas moradias que existem, por que não se adota as mesmas soluções e aí seria o talude mais estável do mundo? Eu nunca vi tamanho gasto financeiro numa sustentação de um talude estável. Construíram lá no pé da linha um murozinho baixo, está parado pela metade. Por que não se conclui aquilo ali? Qual a justificativa? Então, a senhora disse que o pessoal estaria com a equipe completa. Se tiver alguém, gostaria muito de aprender. Se não tiver, me coloco à disposição. Agora, disposição para uma conversa técnica e não uma conversa de opressão para, em cima de obras de alto custo, desnecessárias, fazerem pressão
em cima de moradores que têm todo o direito à estabilidade. A senhora falou também que a faixa de servidão não é de 15 metros, mas não falou nenhuma vez qual é que é o tamanho da faixa de servidão. Isso que eu estou mostrando, inconsistências essas que não são só para esses 4 moradores, mas eu tenho bastante evidências técnicas que as outras que foram removidas também não precisavam, não são essas 4 restantes que têm características especiais, não. Todas as outras tinham características muito semelhantes, indevidamente foram removidas, indevidamente estão sendo construídas obras de altíssimo custo, e essas obras de altíssimo custo, se forem aplicadas às moradias que lá estão, a gente vai ter as casas mais seguras que é possível imaginar. Outra questão, o que aconteceu com as pesadas chuvas ao longo desse ano, que foi o grande medo? Não aconteceu nada, os taludes estão lá estáveis, a vegetação está lá demonstrando se aqui nada aconteceu. Então, alegar que preventivamente foi feito isso, a avaliação preventiva foi falha, porque não aconteceu nada. Eu gostaria muito de conhecer essa equipe técnica e conversarmos tecnicamente. Até agora, os pés desse gigante que tem cérebro, tem braços fortes, é pé de barro. Obrigado. Do que a decisão do MRS em cumprir ou não cumprir essa tal reintegração de posse, que em momento nenhum, inclusive, foi comprovado que o terreno é de fato do MRS pela questão da faixa de servidão. Se for 30 metros a mais da via, está lá que as casas estão a 40, 50 metros de distância da via, então, ao mesmo tempo, não justifica também essa tal reintegração de posse. Mas lembrar também o doutor Marcos aí que a escravidão um dia já esteve dentro da lei também. Tá, teve essa questão que ele trouxe de racismo estrutural, é porque as leis, inclusive, desfavorecem muitas pessoas mais empobrecidas, negros, moradores de favela, periferia, que são muito jogadas nesses cantos também. Lembrar que a escravidão também já foi uma lei no país, né? Então, a gente nunca deixar de esquecer essa estrutura que o Brasil carrega aí há séculos, que é uma estrutura racista e que ela é feita para poder massacrar os pobres, né? Então, a gente também nunca se esquecer disso. Bom, entrando assim, eu concordo muito com o que o doutor Carlos colocou, porque eu também não sou técnico, mas eu pude avaliar as casas lá. Inclusive, a gente que atua em movimento de periferia, a gente está acostumado à chuva todo ano, e aí a gente vai aprendendo coisa também, né? Por exemplo, a gente vê essas casas e a gente vê que são casas muito bem construídas. A gente vê que são casas que estão longe do talude lá do barranco. A gente vê que são casas que não tem nenhum dano causado pela chuva. Pelo contrário, as casas estão lá intactas, em áreas planas e distantes do barranco. Então a gente vê que são casas que não tem risco nenhum de cair com as chuvas. Tanto que, como o doutor Carlos falou, existiu chuvas nesse mesmo período e essas casas continuaram intactas. A área também continuou intacta nesse último um ano que a MRS está alegando aí que foi o último ano que eles estão apresentando essa questão dos riscos, né? Inclusive a própria Defesa Civil foi lá e tal, viu essas situações. Então as casas não tem trinca, não tem rachadura, não tem nada, nem dano na pintura tem. Então, inclusive, quem não foi, acho que é importante ir visitar em loco também, para poder conhecer um pouco mais da realidade dessas famílias, né? Segundo, que já é para evocar a lei também, acho que a gente poderia evocar aqui o Estatuto das Cidades, né? Que quando fala que quando a família é para ser realocada, ela tem que ser realocada em situações iguais ou superiores. Então, voltando a essa questão aí que a Daniela colocou, que a Rosa colocou também, é que um apartamento de 43 metros quadrados não é nem igual e nem superior à situação que essas famílias vivem hoje. Por isso que eu perguntei no chat aí qual que é o valor da indenização, porque eu estou acostumado a ver também em vários desses casos indenização de 10, 20 mil. Eu queria perguntar para a pessoa que falou isso, onde é que ela consegue comprar uma casa de 20 mil reais, uma casa de 10 mil reais, inclusive muito melhor do que essas que as famílias estão vivendo hoje. O plano social também, isso que o doutor Carlos colocou, ela é questão fundamental, né? Que a MRS, assim como várias outras empresas, está ligada à mineração, já matou muita gente no estado de Minas Gerais, continua destruindo famílias. A gente vê que, inclusive, assim, o argumento ele pode mudar de lugar, né? Essa via centro-atlântica, ela está despejando famílias no estado inteiro.
Ela tem processo de despejo sanitário. Às vezes muda, nem tudo é MRS. Alguns lugares, as concessões são diferentes, a quem faz os despejos são diferentes. Mas é sempre assim, todo canto vai ter esse mesmo argumento de que precisa sair as famílias, e são mais de 40 mil famílias que estão para ser despejadas, famílias que vivem aí próximos aos trilhos aí dessa linha, né? Trazer para esse campo social de volta, porque aí são gigantes, né? São empresas gigantes e que elas se fundamentam em argumentos que são injustos. Então, isso torna esses gigantes de pé de barro mesmo. A gente não usou a parada da polícia. Pois é, mas enquanto a gente estava fazendo o ato, tava lá 2 viaturas do lado. Aí tava lá a polícia o tempo todo transitando na região. Aí o oficial de justiça vai e manda a sua família, tem que sair agora. Eu entrei na casa do Moisés, o Moisés me mostrou as trouxas tudo arrumadas, porque ele falou que no dia foi tanta pressão que o oficial de justiça chegou falando que tinha que sair na mesma hora, que eles começaram a arrumar as malas para poder sair. Assim, como é que o oficial de justiça chega, entra na casa da pessoa e fala que ela tem 10 minutos para poder sair da casa dela? Isso não existe. Então, assim, qual negociação que é essa que a MRS arrastou esse tempo todo a ponto de chegar o oficial de justiça e falar que a pessoa tem que sair naquela mesma hora, que é de cumprimento imediato? Sabe assim, esse é o tratamento humano que a empresa oferece para as pessoas? Eu acho que não é. Então esse fundamento para mim é uma grande baboseira, é um discurso até bonito se não fosse uma grande hipocrisia dessas grandes empresas de falar que faz esse atendimento maravilhoso aí às famílias, né? Então, mas eu aguardo que a gente tenha mais reuniões nesse sentido técnico também para a gente poder avaliar essa questão dos laudos, porque de fato tem essa questão de não ser uma área de servidão e nem ser uma área de risco, e a gente entrar nesses contextos. E eu acho que uma das propostas que a gente tem que sair daqui é que não haja nenhuma ida de oficial de justiça, não haja nenhum investido de reintegração de posse, enquanto a gente não possa vencer aqui nessa mesa de negociação essas questões. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, e reclama Deus, doutor, mas nosso direito vem, nosso direito.